Então, irmãos, vamos agora, nesse instante, fazermos o nosso estudo e nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 1, sessão de número 7. É o que nós temos aqui. Então, né? Capítulo 1, sessão de número 7 da Confissão de Fé de Westminster. Quarta-feira passada nós vimos a sessão 6. E hoje nós vamos ver a sessão de número 7. A sessão de número 7 ela é mais curta do que a sessão 6. No entanto, ela tem um vasto significado. Olha só o que é que ela diz. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação em uma ou outra passagem da Escritura são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, entenda que a palavra douto, irmão, a palavra douto aqui está se referindo aos teólogos. Os doutos, aqui se refere ao texto, eram aqueles que passavam pela academia de teologia. Mas ainda os indoutos. Quem são os indoutos? Os demais membros da igreja, que naquela época poderia ser chamado de indouto ou leigo. O indouto e o leigo são aqueles que não eram ordenados. Deixa eu explicar algo para vocês. Existiam na época medieval algumas formações. Por exemplo, vocês formavam em física, que era o que equivale hoje à medicina. Vocês formavam em direito, que era o curso talvez mais proeminente da época. Aí você tinha as outras formações. Você tinha a formação em filosofia e você tinha a formação em teologia. Se você fosse somente no campo da filosofia, você era habilitado a tanto a ser um músico como a ser um astrônomo. Mas no campo da teologia, se você ingressasse por ele, você era naturalmente chamado a servir na igreja. Então você poderia servir na igreja de duas formas. Ou você entrava numa ordem, uma ordem franciscana, uma ordem domiciana. A ordem franciscana, você se tornaria um pedinte. Na ordem domiciana ou dominicana, você se tornaria um estudioso da lei. Geralmente, quem ia para a ordem dominicana ia, portanto, para ser um monge. E o monge era aquele que era responsável por copiar as escrituras. Essa é a primeira fase da teologia. A segunda fase da teologia, você ia para as ordens. Quais são as ordens? Existe ordem e ordens. A ordem é a ordem franciscana e a ordem dominicana. As ordens é diácono, presbítero e bispo. Então, você servia em uma dessas três ordens aqui. Se você, portanto, não fosse teólogo, você era chamado de indouto ou leigo. Leigo, quando participava da igreja e não tinha formação nenhuma. Indouto é quando você era formado em direito, formado em filosofia, formado em física, que é a medicina, mas não era teólogo. Então é o indouto. Então o indouto que nós usamos hoje aqui, na nossa língua portuguesa, é geralmente um homem do campo, que não tem educação, que não tem estudo. Ou aquele homem da cidade não alfabetizado. Aí nós chamamos esse personagem de indouto. Na época medieval, não. O indouto era aquele que tinha uma formação, mas que não necessariamente era um teólogo. Então esse é o indouto. No devido uso dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários aqui? Os meios ordinários são aqueles meios pelos quais nós temos contato com Deus. São eles: a oração, os sacramentos e o estudo da palavra do Senhor. Podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então nós vamos estudar o que diz esse texto. Primeiramente, irmãos, vamos aqui ver a primeira frase. Na Escritura, agora veja só, o que é Escritura? Escritura aqui é os 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Não são todas as coisas igualmente claras. Ou seja, os teólogos estão dizendo que as doutrinas que nós encontramos na palavra de Deus
nem sempre são evidentes. Vocês viram, na sexta-feira passada, aquele percurso que a gente fez do livro de Isaías, passando por Mateus, depois por Lucas, e Mateus, depois João e depois Atos, para mostrar a doutrina da Trindade. É isso que ela quer dizer. Não são todas as coisas igualmente claras. Porque, por exemplo, é fácil você defender a divindade de Cristo. Por quê? Porque tudo que a Deus é dirigido, a Cristo é dirigido. E isso está de forma muito clara na Escritura. Um texto que mostra isso de forma bem explícita é aquele de João 10:30. Quando Cristo diz assim, eu e o Pai somos um. Ou seja, você não vai ter problema em defender a divindade de Jesus. No entanto, para você defender a Trindade, é preciso que você faça um certo exame criterioso na palavra de Deus, que vai fazer com que você enxergue essa doutrina tão importante. Uma segunda doutrina que é um tanto quanto complicada para muitos cristãos e onde muitos cristãos erram. Por exemplo, se a gente perguntasse aqui qual era a constituição do homem, poderia ser que alguém aqui entre nós ainda dissesse assim, o homem é feito de corpo, alma e espírito. 3 partes, não é isso? Corpo, alma e espírito. Só que a palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vai conjugar a palavra alma e espírito como sendo a mesma coisa. Por exemplo, nós vimos isso em Gênesis capítulo 1, verso 26, e vimos isso em Gênesis capítulo 5, quando Deus chama a alma e o espírito pela mesma palavra. Por exemplo, a palavra alma e a palavra espírito no Antigo Testamento vem da palavra hebraica chamada ruach, R-U-C-H, ruach. Na língua portuguesa é a palavra rua. Você veja, olha, vamos aqui para o entendimento da cabeça do ocidental português. De um lado você tem uma série de casas, do outro lado você tem uma outra série de casas. No meio das casas tem o quê? Um espaço livre onde corre vento. O nome disso é rua. Essa palavra que nós usamos na língua portuguesa, rua, vem da palavra hebraica, ruach, que significa local onde o Espírito Santo se manifesta. Nós traduzimos essa palavra por espírito ou por alma. Por que espírito ou alma? Porque é justamente a parte imaterial do homem da qual nós não temos acesso. Nós não podemos tocar. É intangível. As coisas tangíveis são aquelas que nós tocamos, mas as coisas intangíveis, o ar, nós não podemos tocar. Nós sentimos. Assim também é a alma ou o espírito. No Novo Testamento, a palavra alma e espírito também mostram ser bastante sinônimas. Elas são traduzidas da palavra pneuma. P-N-E-U. M-A, pneuma. Se lê pneuma. O P não se pronuncia. De onde vem a palavra pneu? Por exemplo, hoje, com o advento da tecnologia, alguns pneus já não tem mais aquela câmara de ar, né? Mas a palavra pneu vem justamente disso, de ser um receptáculo onde ele é fornido de ar. E vem da palavra hebraica pneuma, que significa espírito. Em alguns momentos, essa palavrinha pneuma também é traduzida por alma. Por alma. Então, veja, o Antigo e o Novo Testamento, eles vão usar a palavra pneuma e espírito como palavras jungidas. No entanto, vocês devem lembrar que quando Paulo estava aconselhando a Timóteo a viver uma vida piedosa, então ele diz algo interessante. De toda a vossa alma, de todo o vosso espírito e de todo o vosso corpo. Interessante. Ele usa aqui 3 palavras para isso, né? Corpo, alma e espírito. Mas, no entanto, irmãos, a palavra ali que ele usa para corpo, alma e espírito, ele usa de um argumento chamado de hebraísmo. O que é o hebraísmo? É você falar 3 palavras diferentes para se referir ao mesmo objeto. Ele faz isso, por exemplo, lá em Efésios 5,19 e em Colossenses 3,16. Lá em Efésios 5,19 ele diz assim, adorando ao Senhor
com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ó, salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele repete isso em Colossenses 3,16. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Jesus Cristo também fala algo interessante. Ele diz assim: adorando e servindo a Deus com toda a vossa alma, com todo o vosso espírito, de todo o vosso coração. Veja, alma, espírito e coração. Essa forma de se expressar por parte de um judeu é chamada de hebraísmo. Então, quando você queria dar ênfase a alguma coisa, você repetia o nome do objeto de 3 vezes de forma diferente. Então, quando Paulo chama corpo, alma e espírito, ele está se referindo ao mesmo ser, justamente a parte imaterial do homem. E é interessante, ele chama a palavra corpo. E a palavra corpo, ela tem 2 palavras no hebraico. A primeira se refere ao corpo humano. É a palavra saris, S-A-R-S, que pode ser traduzido por carne. Mas quando ele cita lá em 1 Timóteo a palavra corpo, ele não usa a palavra saris. Ele usa a palavra soma. A palavra soma também pode ser traduzida por corpo. Só que a palavra soma é o corpo integral. Então o que é que Paulo quer dizer? Quando ele diz corpo, alma e espírito, ele está falando da integralidade da alma ou do espírito do homem. Então ele está falando de um único só objeto. Ele não está falando de 3, mas de um único só objeto. E em Gênesis capítulo 1, verso número 26, quando Deus diz assim: e soprou Deus nas narinas do homem e tornou-se o homem o quê? Alma vivente. Veja só, você tinha o corpo do homem ali, no hebraico vai ser a palavra para corpo, vai dizer que Deus deu o espírito ao homem, soprando em suas narinas, e esse homem se tornando o quê? Alma vivente. Então veja, alma não seria aqui mais uma parte imaterial do homem, mas justamente a junção de quê? De espírito e corpo. Então a tradição reformada, ela nunca defendeu, por exemplo, que o homem, na sua constituição, tem 3 partes. Mas a tradição reformada, que é a nossa, defende que o homem sempre teve 2 partes. A parte material, que é justamente a nossa carne, e a parte espiritual, que você pode chamar de alma ou de espírito. Então, veja só, essas doutrinas que eu estou falando aqui para vocês, veja, o tempo que eu estou levando para explicar de forma bem rápida. Ou seja, diferentemente quando eu fui falar da divindade de Jesus, que eu disse assim, João 10,30 diz que Jesus é Deus, porque lá em João 10,30 diz assim, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Mas para mim falar agora para vocês da constituição do homem, eu tive que tecer uma série de explicações sobre como é que isso é visto no Antigo Testamento, como isso é visto no Novo Testamento. Então, vejam, daqui nós inferimos a seguinte declaração: na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. O que significa evidente a todos? Esse todos aqui é todo o corpo de Cristo, mas nem tudo é evidente a todos. Por quê? Porque a intenção autoral aqui é mostrar que essa evidência da doutrina cristã parte primeiro de quem? Dos teólogos, dos estudiosos da palavra de Deus. O homem que às vezes não se debruça em tanto tempo em examinar a palavra do Senhor, ele aprende isso através de uma pregação. Ele não vai aprender isso através de um exame da palavra de Deus. Por quê? Olha, o advogado não é que ele seja menos crente, ou o médico não é que ele seja menos crente, ou um professor de qualquer outra área, não é que ele seja menos crente. Mas, por exemplo, um professor de biologia, ele vai estar preocupado em saber da disciplina dele. Porque ele se confia que na sua igreja há um teólogo suficiente para lhe declarar toda a verdade de Deus. Assim é o advogado, assim é o médico, assim é o trabalhador de uma determinada loja, assim é por exemplo, aquele que trabalha no campo. Ele confia que Deus, através da sua palavra, revele toda a verdade a um determinado personagem que vai lhe transmitir essa mesma verdade de forma agora explicada para ele aqui na igreja. Então é por isso que a confissão de fé vai dizer que nem do mesmo modo evidente a todos. Mas, de certa maneira, a doutrina cristã vai chegar a você através da pregação pastoral, através do exame da palavra de Deus.
Nós podemos ver isso, por exemplo, irmãos, na declaração de 2 Pedro 3,16 e também em João 6,17, bem como em João capítulo 6, verso 20. Deixa eu ler para vocês o que, é que a Bíblia diz sobre isso. 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, Pedro explicando aquilo que Paulo fazia quando escrevia uma carta. Paulo explicava a doutrina cristã, no entanto, tinha alguns elementos dentro da igreja que deturpavam a verdade porque não a entendiam. Veja, se você vem à igreja e você estuda a palavra de Deus dedicadamente, mas se você não compreende alguma verdade bíblica, a tendência é que você distorça aquela verdade de tal maneira que você comece a não somente a deturpar a verdade, mas levar muitos homens ao caminho da perdição, como diz aqui em 2 Pedro 3,16. Depois, João capítulo 6, verso 17. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vença isto que nos fez? Um pouco, e não mais me vereis. E outra vez, um pouco, ver-me-eis. Vou para o Pai? Interessante, João 6,17. Cristo está explicando uma doutrina, falando acerca do arrebatamento e acerca da sua morte, mas até mesmo os cristãos que estão ali ouvindo a Cristo, ouvindo a sua pregação, vendo o seu ensinamento, não entendem. Então, é uma das características, por exemplo, da doutrina cristã. Às vezes, a pregação da palavra de Deus, ou o ensinamento da palavra do Senhor, não desce ao coração do crente rapidamente, fazendo com que o crente agora vai examinar a palavra de Deus para se debruçar ou encontrar a verdade do Senhor. Uma vez eu ensinando sobre a doutrina do dia do Senhor, uma pessoa que me escutava, ela não acreditava que havia dia do Senhor. Essa pessoa acreditava que todo dia é dia do Senhor. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias são dias feitos por Deus. E eu disse para ela, olha, de fato, todos os dias são dias que Deus fez, mas há um dia mais especial do que os outros, onde Cristo é plenamente adorado. E nesse dia não somos nós que escolhemos, mas é o próprio Deus que determina na sua palavra. Eu fui explicar para ele. Usei, por exemplo, o Salmo de número 118, Êxodo capítulo 20, verso de número 11, para explicar para ele que Deus tinha um dia especial para ele ser temido, crido e adorado. Mas depois de muita explicação, aquela pessoa se tornou convencida. Mas se eu fosse explicar para ele num culto ou num estudo bíblico, em que ele tivesse aí como um de vocês estão, muito provavelmente ele iria ver o ensinamento, ouvir a palavra de Deus, mas provavelmente não compreenderia. Como os discípulos não compreenderam quando Cristo estava falando do arrebatamento e em seguida da sua morte. Depois, João capítulo 6, verso 60, irmãos. Diz assim, ó. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que discurso é esse tão duro que os discípulos, no capítulo 6, verso 60 de João, disseram assim: quem é que pode ouvi-lo? Ou quem é que pode absorvê-lo? Ou seja, tem ensinamentos da palavra de Deus que às vezes se torna duro demais para a igreja, ou difícil demais para ser crido. Difícil demais para ser crido. E às vezes se torna um grande mistério de Deus. Por exemplo, olha só, a doutrina da Trindade. Nós acreditamos no único Deus que subsiste em 3 pessoas e que as 3 pessoas são Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí alguém diz assim, 3 deuses. Não, 1. Porque os 3 são 1. Veja, se você botar um matemático agora aqui, assentado aqui entre nós, e você falar um negócio desse, ele vai dizer assim, pelo uso da lógica, não pode ser 1. Se são 3 pessoas distintas,
Porque, veja, se os números são distintos, aí se comprova que eles não são iguais. Os números são distintos, ou seja, não são iguais. Os três têm a mesma categoria, os três são Deus, mas que no final de contas é um. Se você bota um matemático aqui com a gente, ele vai dizer assim, isso é uma loucura. Como é que pode ser três pessoas distintas e no final só dá uma? Se as três em si são completas. Por exemplo, o Espírito Santo é completo em si, Cristo é completo em si, Deus Pai é completo em si. Como é que agora você está dizendo que se juntar os três, não vai dar três, vai dar um? Pois isso. Isso é um. Então veja que o nome que se dá para isso é mistério. Mistério de Deus. É o grande mistério de Deus. Nós vemos isso na Escritura Sagrada e às vezes nós não compreendemos. Isso. Pois, nada na superfície da Terra consegue ser um. Você só consegue, às vezes, entender isso por demonstração. Por exemplo, os três estados da água, né? As três formas da matéria, as três partes da música. Então, nós conseguimos por exemplificação. Mas, por exemplo, eu estava conversando uma vez com o doutor, esqueci o nome dele, doutor Mauro Meister, um dos professores lá do Mackenzie. Foi meu professor de teologia. E ele falando justamente sobre a doutrina da Trindade, aí ele deu esse exemplo da matéria. Por exemplo, da música, né? Melodia, ritmo e altura, né? Você tem a música aqui. Na melodia, na altura não, harmonia. Melodia, ritmo e harmonia. Mas se você tirar a harmonia da música, deixou de ser música. Se você tira o ritmo da música, deixa de ser música. Se você tira a melodia da música, a música deixa de ser música. Mas olha só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é Deus completo em si. Cristo é Deus independentemente do Pai, independentemente do Espírito. O Espírito é Deus independentemente de Cristo, independentemente do Pai. E o Pai é Deus independentemente do Espírito, independentemente do Filho. Ou seja, a Trindade não pode ser comparada, é algo inexplicável. Inexplicável. É interessante isso. Então veja, você não pode a nada comparar a Trindade. E, de certa maneira, isso aqui é um grande mistério. Continuando aqui. Isso. Então, faz três ações no corpo humano, né? Então a gente pode representar a Trindade por esses aspectos físicos, mas só representar, né? Segunda parte do texto diz assim, olha, contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, ou seja, que não só os teólogos, mas ainda os indoutos, ou seja, aqueles que não são teólogos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Ou seja, a palavra de Deus ela é entendida desde o teólogo até aquele que não é teólogo. Ela é entendida. E a prova disso é que vocês estão aqui. Nem todos aqui que estão aqui fizeram teologia. Mesmo assim, creem na mesma coisa que eu creio. Ou seja, a palavra de Deus é simples. Isso. E a Bíblia fala que aquilo que foi revelado é para o nosso entendimento. E esses mistérios que o senhor está falando, um dia a gente vai conhecer. Compreender plenamente. Mas não. Aqui não tem nem a mínima condição. Então veja só, você agora é dito pela Escritura Sagrada que a compreensão da doutrina bíblica parte desde o teólogo até aquele que não é teólogo, ele agora compreende toda a verdade do Senhor. E que muita coisa deixa de ser mistério. E agora o ímpio não compreende. Por exemplo, olha só. Uma certa vez eu estava pregando na igreja
E alguém que não era cristão, que estava na igreja, que ouviu a pregação, depois então, vocês acham um interessante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se o senhor puder me responder. Ele diz assim, por que Deus, para salvar o homem, teve que matar seu filho? Por que Deus não estipulou um outro meio de salvar os pecadores, mas teve que justamente matar Jesus? Jesus teve que derramar sangue, sofrer em nosso lugar, para salvar os pecadores. Isso é uma pergunta de um incrédulo, de alguém que não crê na Escritura como nós cremos. Né? E a pergunta dele foi sincera. Por que tem que ter derramamento de sangue para perdão de pecados? Nós sabemos que tem que haver derramamento de sangue para perdão de pecados por causa do que Deus fez para cobrir a nudez de Adão, sacrificando um animal para que peles fossem dadas para cobrir não somente a nudez física de Adão, mas a nudez espiritual, perdão de pecados. Nós sabemos isso por causa de Gênesis capítulo 3. Mas veja que grande mistério. Mas por que tem que ser justamente assim? Nós não sabemos. Por que tem que ser justamente assim? Deus não explica na Escritura. Deus só diz que para perdão de pecados tem que haver derramamento de sangue. Ele diz isso, e a gente crê nisso. Agora, por que disso? Nós não sabemos. Talvez, nessa analogia que essa pessoa te perguntou, entendeu? No caso, um filho dele seria um sacrifício muito grande para ele. Muito grande. Deus já sabia que ele seria ressuscitado no terceiro dia. Olha só, e é interessante, viu, Luiz Alberto, porque é o seguinte, qualquer pai, talvez, viu, pudesse entregar seu filho, talvez, que eu achei isso muito difícil. Eu digo isso porque eu não sou pai, mas, pai biologicamente falando, né? Mas, quem é pai biologicamente falando, talvez, entenda um pouco disso aí, e mesmo assim não quero nem compreender. Você pega seu filho para entregar por alguém justo. Por exemplo, quem nasceu na Europa e que naquela época medieval, onde os filhos, para maior honra e preservação da nação, davam a sua vida pelo rei, porque entendia que o rei era alguém injusto. Mas veja só, e você pegar o seu filho e dar a sua vida por um bandido? Compreenda aí. Deus vai chegar para você e vai dizer assim, fulano, quantos filhos você tem? Você diz assim, eu tenho 4. Me dê um deles aí, porque eu vou querer que esse seu filho morra justamente por Osama Bin Laden. Eu pensei aqui na pior pessoa. Adolf Hitler. Veja, é incompreensível você pegar um filho de Deus, a pessoa mais santa que houve entre os homens, e ele morrer justamente por nós, que éramos os mais temíveis e terríveis pecadores. Então, assim, por uma pessoa justa, há quem arrisque dar seu filho. Como os pais da época medieval davam seus filhos para formarem as legiões dos exércitos, para até mesmo dar a vida pela nação, pelo rei, pela coroa. Às vezes é compreensível. Mas você dá a sua vida para que o seu filho, que você tanto ama, que você tanto lutou para ter, morrer por um grande criminoso, isso é muito incompreensível. Isso talvez não bata na sua mente o cálculo, né? Isso é um grande segredo de Deus. Então você às vezes compreende a doutrina cristã por aplicação. Nós compreendemos porque Deus nos diz. Por exemplo, Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. Compreendemos porque Deus nos diz. Mas por que tem que ser justamente assim? Por que tem que ser dessa forma? Tem um teólogo que tenta explicar isso aí, dizendo o seguinte, olha, porque a lei faz parte da obra de Deus. A lei é a lei de Deus. E nós queremos justamente a lei de Deus. Então, somente um Deus, morrendo por nossa causa, poderia apaziguar e pagar tamanha dívida. Tamanha dívida. O nome desse teólogo é João Calvino. É Calvino que diz isso. Então, veja como é grande a explicação. Como às vezes foge ao entendimento. Mas veja, quando isso é pregado à igreja, os crentes entendem.
Pela fé. O teólogo entende, o crente que tem uma formação fora da teologia, o médico, o advogado, o professor, ou aquele que não tem formação, vai entender isso. Vai entender isso. Da mesma forma que o teólogo entende. Então veja como é grande essa questão da revelação e do mistério divino. Diga. Esse conceito, a gente poderia, trazendo um outro exemplo, a gente poderia entender, tipo assim, tem coisas nas escrituras que de fato não são diretamente. Por exemplo, que profissão eu vou seguir ou com quem eu devo casar. Mas ela vai nos trazer princípios das quais, um versículo de outros, eu posso adquirir para mim, e aí sim procurar uma pessoa de acordo com os princípios bíblicos para. Também. Por exemplo, os puritanos faziam isso com muita frequência. Então, tudo que eles iam fazer na vida, eles faziam uma pergunta antes. O que é que a Escritura diz sobre isso? Então, o que as Escrituras dizem sobre isso? Então, eles procuravam se adequar àquela verdade que as Escrituras dizem sobre determinado assunto. Mesmo que não for direto, mas está sentido. Direto ou indiretamente. Por exemplo, a Escritura Sagrada não declara com quem devemos casar, mas dá princípios pelos quais nós vamos achar o nosso parceiro. Se a gente fugir desse princípio, a gente sofre. Por exemplo, a Escritura Sagrada declara que luz não se abraça com as trevas. Isso é um princípio. Segundo, que ambos devem caminhar pelo mesmo caminho, sempre. Por exemplo, você já imaginou? Você casa com um descrente. E veja como é ruim isso, né? Você cristão casa com um descrente. Aí você chega no domingo, você vai para a igreja. E o seu esposo ou a sua esposa vai para o mundo. No mesmo dia e horário. Então veja como é diferente, né? Então veja como é o princípio. Luz não se abraça às trevas e ambos devem caminhar pelo mesmo caminho. Depois, tem um terceiro princípio que está lá dentro do livro de Provérbios. Ambos devem servir ao mesmo Senhor. Aí se você se casa com um descrente, vão servir a senhores diferentes. Então veja, por princípios, nós entendemos que caminho nós devemos tomar. Que caminho devemos tomar. Né? Aí você tem depois um ensinamento sobre isso, dado por Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, e em 2 Coríntios, também capítulo 7, quando ele vai fazer com quem devemos nos relacionar e por que devemos evitar um casamento que não é no Senhor. Ele vai falar quais as consequências nós trazemos para as nossas vidas quando casamos com alguém que não serve ao Senhor. Paulo vai mostrar, por exemplo, que há um conflito interminável. E depois ele vai usar uma palavra muito dura, que traduzida é o seguinte: colocando-os debaixo de jugo desigual. Colocando debaixo de jugo desigual era quando, na época de Cristo, havia amizade entre a nobreza e o plebeu. Quem é o nobre da situação? O nobre da situação é você, que é filho de Deus, então é filho do rei. E o plebeu é aquele que, não sendo da nobreza, tipicamente poderia ser filho de um escravo. Então, veja, você quando encontra, se você visse, né, encontrasse ali um nobre e um plebeu, você ia de cara distinguir um e outro pelas vestes. As vestes de um e outro são completamente diferentes. Depois, um vai servir ao rei, o nobre, né? E o outro vai servir ao mundo, o escravo, o plebeu. Então, colocar-se debaixo de jugo desigual, essa é a imagem que Paulo está usando aqui. É um que serve a Deus e o outro que serve ao mundo. Então, você não pode juntar essas duas pessoas. São inconciliáveis. Lá no Nordeste, usa-se uma palavra. Talvez vocês usem aqui também, não sei, vou saber agora. Que é assim, a tampa e a panela. Parece que a tampa e a panela não se casam juntos, né? Às vezes você vai colocar uma tampa na panela que é pequena demais, aí a panela engola a tampa. Então veja, a tampa deve se casar com a panela. Caso contrário, não vai fazer comida boa.
Isso aí é uma excepcionalidade, não é a norma. Tem, olha, do jeito que tem esse caso da senhora, que a senhora veio para o Evangelho, talvez por causa do seu marido, mas o contrário é muito pior. Muitos abandonam a igreja justamente por causa do cônjuge. Então, isso não é a regra, isso é a exceção, a excepcionalidade. Aham. Sim, sim. Então, o que eu estou dizendo, isso aí que aconteceu com a senhora é a exceção, a excepcionalidade. Mas não é a regra. A regra é que a gente nunca se una a um descrente. É o que a Escritura Sagrada vai nos ensinar, vai nos declarar, né? Uma vez eu estava aconselhando um casal e eu disse para o casal que era um casal de crentes, sabe? Que não existe casamento missionário. Então você tome cuidado quando você for se relacionar com alguém. Você pode estar jogando a sua alma fora. Não existe casamento missionário. Pode acontecer que o cônjuge incrédulo venha a Cristo. Como eu já conheci muitos casos. Por exemplo, os dois eram incrédulos, estavam no mundo. Aí um conheceu a Cristo, aí agora passou a dar testemunho dentro de casa. Aí aquela parte incrédula veio ao Senhor. Aí é outra história. Os dois eram incrédulos. Mas um crente se unir a um descrente, a Escritura Sagrada veda em amor ao crente. Não é em amor ao descrente, não, é em amor ao crente. Possa ser que nesse julgo desigual, um dos dois desperte para Cristo. E aí venha, o incrédulo venha. Mas veja, não é regra, é exceção. Quando ele vai tratar aí da questão do divórcio. Veja só, o que Paulo está defendendo aí em 1 Coríntios 7 é que anteriormente os dois eram incrédulos. Aí nesse caso aí, a mulher veio a Cristo. Aí essa mulher que veio a Cristo agora está entrando com uma causa junto ao conselho da igreja. E qual é a causa? Ela está querendo pedir o divórcio. Aí ele vai dizer assim, não faça isso. Primeiro, que a sua crença santifica o seu marido e santifica seus filhos. Aí Paulo vai defender o divórcio somente numa hipótese. Caso o marido incrédulo queira abandonar a esposa crente. Aí ele vai defender, vai dizer assim, então nesse caso, se apartem, né? É somente nesse caso, mas nesse caso aí citado pela irmã Ângela, é porque os dois eram incrédulos. E um, depois que o evangelho chegou em Corinto, um creu e o outro ficou de fora. Que nesse caso aí quem creu foi a esposa. E aí Paulo vai defender assim, não se aparte, porque a sua crença santifica tanto o seu marido, como santifica os filhos. Como santifica os filhos, né? Isso. Sim. O que a Deus falou, eu penso assim, que na Bíblia tem orientação muito clara que Deus mudou, inclusive, outra congregação, não é isso, certo? Que é muito claro. Eu acho assim que a gente tem tudo para orientar a gente. Tem. Eu vou confessar, para mim, eu me basto nisso, porque eu não tenho essa curiosidade, porque eu não entendo. Para mim é muito mistério. Se eu for estudar teologia, como um pastor que precisa estudar para orientar as ovelhas, eu acho que Deus dá esse dom para os pastores para nos orientar. Mas não tem essa preocupação. Não tem. Eu acho que é tudo muito simples, muito claro. Isso, não, mas no tocante às coisas da salvação, basta a declaração de que Cristo morreu por nós, de que Ele perdoa os nossos pecados e que nós devemos confiar nele para irmos para a glória do Pai. Isso é suficiente. Agora, para conhecer as minúcias de Deus, aí precisa de um exame detalhado. Por exemplo, para mim ser salvo, basta aquilo que o ladrão da cruz fez. Senhor, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Então ele obteve perdão de pecados, naquele momento ali,
recebeu salvação, momentos depois ele morre, mas morre como um homem salvo. Mas para mim conhecer, por exemplo, como é o culto a Deus, como eu sirvo a Deus no meu dia a dia, como eu sirvo a Deus na igreja, no que devo crer, aí vai exame. Aí vai exame acurado da palavra de Deus, para a gente ter uma fé certa e não cega. Uma fé certa e não cega. Vai muito exame. É por isso que a palavra aqui, no capítulo 7, usa dois termos para se referir aos membros da igreja. Douto e indouto. O douto é aquele que é um teólogo, aquele que examina a palavra de Deus para aplicar à igreja, e o indouto, que não é um incrédulo. É aquele que tem fé, mas que não tem o mesmo conhecimento do que um teólogo, por exemplo. Ok? Hã? Mesma coisa tão simples, o cara morrendo, mesmo assim blasfemou, né? Se tu és mesmo filho de Deus, desce daí, salva-te, salva nós a ti mesmo. Ou seja, o cara blasfemou. Mediante a morte, o cara não tem mais nada para fazer ali. O outro não, o outro, Senhor, tem misericórdia de mim quando entrar no teu reino. Ou seja, foi complacente com a sua alma e com o estado de morte de Cristo. Então, irmãos, essas declarações que nós temos aqui na palavra de Deus nos ensinam bastante. Vamos ver dois textos que nos falam sobre isso. O primeiro é o Salmo 119, verso 105, e depois o verso de número 130. Salmo 119, verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que isso quer dizer? Que tudo que eu preciso para os meus caminhos e para a minha vida, eu encontro aonde? Palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tem uma tradução da Bíblia que está errada, viu, irmão? Se a sua Bíblia tivesse traduzida do jeito que eu vou dizer aqui, ela está errada. Diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está no singular, não é isso? Não é o meu caminho, é os meus caminhos, porque ali são as saídas da vida. Por exemplo, quais são os seus caminhos? A sua vida do lar, a sua vida conjugal, a sua vida no trabalho, a sua vida no mundo, a sua vida com os crentes, a sua vida perante Deus. Isso são caminhos. Então, o correto do texto é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Depois o verso de número 130, irmãos. Olha só o que é que diz. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Olha que palavra bendita. A revelação das tuas palavras, as tuas palavras é o Evangelho. Esclarece, ou seja, joga luz para a minha mente e dá entendimento aos simples. Quem são os simples aqui? Era aquele que não era nem levita, nem sacerdote, nem subsacerdote. O teólogo. Então, a pessoa simples, aquele que não tem autoinstrução, recebe luz na mente. Tal qual o teólogo. Tal qual o teólogo. Somente a palavra de Deus para transmitir tamanha riqueza, não é isso? Segundo texto aqui, Atos capítulo 17, versos 11 e 12. Olha o que é que Paulo diz. Lucas registra assim. Atos 17, 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. A palavra que é usada aqui para avidez, sabe o que é? A palavra fome. Receberam a palavra com fome. Você já... Olha, não existe comida ruim para quem está com fome. Não é isso? Às vezes você tem uma certa restrição com a comida, mas deixa a fome bater, que você come de estar gostosa. Nesse caso, o que Paulo está dizendo é que está sendo pregado o Evangelho para eles, e eles recebem com muita fome. Eles estão recebendo a palavra de Deus, e como se dissesse assim, eu estou comendo, mas ainda assim estou faminto. Isso. Correto. Olha só, ainda é dito o seguinte, examinando as Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, os de Beré não eram incrédulos. Veja, Paulo está pregando para eles.
Acho que devia ser uma pregação maravilhosa, fantástica. Devia ser, não. Era uma pregação maravilhosa e fantástica. Mas mesmo assim, não é que eles estão duvidando de Paulo, mas eles estão conferindo. A fome é tão grande que eles conferem se aquilo que Paulo está dizendo realmente estava escrito na Escritura. Por exemplo, se o pastor chegasse aqui e dissesse para vocês o seguinte, olha, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 49 que Deus vai enviar Jesus. Está lá no texto, vai enviar Jesus para nós. Acho que eles dizem, essa é essa, pastor. Primeiro, que o nome Jesus não existe no Antigo Testamento, só vai existir no Novo Testamento. Mas o nome de Jesus está lá, em Gênesis capítulo 49, verso 10. De que forma? Siló. A palavra Siló significa enviado e ungido. Que podem e só devem cair em cima do nome de Cristo, Jesus. A palavra Cristo, por exemplo, significa enviado e ungido. Também, né? Só que uma está em hebraico, Siló, e a outra está em grego, Cristo. Então vejam só, ó. Ora, estes de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com muita fome, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ou seja, o texto encerra dizendo que após examinarem a pregação de Paulo pela Escritura Sagrada, as mulheres que lá estavam, que eram mulheres de posição na sociedade grega, ora, quando fala assim de mulheres de posição, eram provavelmente mulheres de senadores, mulheres de pessoas importantes, altas comerciantes, como é o caso de Lídia, a comerciante de púrpura. Púrpura, irmãos, era um material que somente era usado por quem? Vocês sabem dizer? Pelo imperador. O imperador que se vestia de púrpura era privativo do imperador. Você poderia correr risco de morte se você vestisse uma roupa de púrpura. Você ia ser chamado de falsário. De falsário. Estava colocando a sua vida em risco. Perigo de morte. Veja, Lídia, essa comerciante de púrpura, se converte a Cristo. Ouve o Evangelho. Então você tem aí, por exemplo, o testemunho de que o exame das Escrituras, que dá luz à mente do simples, traz salvação para esse cristão. E faz com que ele abandone o mundo e venha servir a Cristo. Então, com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens creram no Senhor Jesus Cristo. Então, esse aí é o exame da seção 7 da Confissão de Fé de Westminster. Mais 3 quartas-feiras nós terminamos o capítulo 1, ok?